Boa noite a todos. É um prazer em pleno janeiro, né, o ano começando, a gente já poder estar com vocês aqui. Embora possa ser que chegue ainda mais gente, nosso grupinho vem aumentando a cada mês, isso a gente fica muito feliz. Queria agradecer não só a todo mundo que colaborou e vem colaborando, não só na parceria, mas com aulas também aí desde o ano passado. E a gente começa com essa promessa aí da Mônica que a gente vinha esperando, né, uma aula que a gente queria tanto de cardiopatia congênita. Como eu falei, além de toda a competência dela, experiência, é uma amiga querida de muitos anos. E é esse clima que a gente quer, que a gente tenha uma troca. Tem sido sempre um aprendizado para mim muito grande, tenho certeza que para mim muito mais, porque para vocês que são locais e conhecem há mais tempo, né, toda essa rotina de Cabo Frio. E para a gente ter um espaço na UERJ, que esse encontro se consolide, permaneça, é uma riqueza de aprendizado, vocês não têm ideia. Mas a gente espera que o grupo aumente, fique sempre à vontade para chamar mais gente. E vamos ao que interessa, que a gente veio para ver a Mônica excelente falar. Né? Obrigada, Mônica, e boa apresentação. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Mônica Excelente, né? Como ela falou, sou cardiopediatra. Trabalho aqui em Cabo Frio desde 2008. Tá? Hoje em dia eu trabalho na Casa da Criança, no Oswaldo Cruz, e faço sobreaviso em alguns hospitais. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre cardiopatia congênita. Tá? Eu escolhi esse artigo, que é um artigo da SBP, publicado em 2022, um manual de orientação, que na verdade é uma abordagem da criança, do recém-nascido, a partir de uma suspeita de uma cardiopatia ou de um diagnóstico já neonatal ou pré-natal. Tá? E eu vou dar ênfase à parte hemodinâmica. Tá? Bom, as cardiopatias congênitas são defeitos, né, na estrutura do coração, na função do coração e engloba os grandes vasos também. Né? Ela é muito heterogênea, ela vai desde defeitos simples até cardiopatias mais complexas. Aqui nesse quadrinho a gente pode ver, são alterações que interferem no correto fluxo de sangue, e elas têm alguns casos com cavidades que se comunicam que não deveriam comunicar, outras cavidades que deveriam existir que não existem, e também os estreitamentos e obstruções, tanto na via de entrada, nas cavidades que chegam, nos vasos que chegam ao coração, quanto na via de saída, nos vasos que saem. E a gente também tem cardiopatias em que a gente tem todos esses itens juntos, que a gente chama de cardiopatia complexa. Tá? Elas correspondem a 30% de todas as malformações congênitas e são responsáveis pelos óbitos nesse grupo. A incidência dela é de 10 em 1000 nascidos vivos, quer dizer, 1 para cada 100, se eu colocar todas as cardiopatias, desde as simples até as mais complexas. E de 1 a 2 casos em 1000 para as cardiopatias que a gente chama de críticas. Quais são as cardiopatias críticas? Aquela que a criança precisa receber uma intervenção cirúrgica ou hemodinâmica nos primeiros 30 dias de vida. Tá? E essa incidência é de um estudo que foi publicado na Epidemiology, uma meta-análise, que envolveu muitos estudos, na verdade são grandes centros, eles abrangeram 4 continentes. A Ásia é a que mais tem cardiopatia, a África é que tem menos, e a gente não sabe se é subnotificação da África e muita notificação da Ásia, da China, né, que é representante da Ásia. Então, na verdade, a gente conclui nesse estudo que a gente não tem muita noção da incidência das cardiopatias, porque a gente tem natimorto, a gente tem aborto espontâneo, que a gente sabe que as cardiopatias fazem, e a gente tem lá fora, que a gente não tem a interrupção da gestação. Quer dizer, com a cardiopatia, a mãe tem o direito a interromper e não ter o bebê. Então, isso tudo não entra nos nossos nascidos vivos lá, né? Então, saiu um outro estudo de 2021, também uma meta-análise nas comendas centros, que também confirma a mesma incidência. Tá? Então, 20% dessas cardiopatias estão associadas a cromossomopatias. O síndrome de Down é o nosso carro-chefe, com defeito do septo atrioventricular. A cardiopatia mais comum, seja na forma parcial como na forma total. Né? A síndrome de Turner geralmente é a coartação, né? São problemas aórticos. O Patal e o Edwards, que a gente sabe que são CIVs, o Patal tem muita atresia pulmonar, também são cardiopatias mais graves. Né? E apesar de todos esses avanços diagnósticos no manuseio dos últimos 10 anos aí da cardiopatia, da cardiologia pediátrica, ainda nós somos responsáveis por 10 a 15% dos óbitos infantis no Brasil. Tá? Nos Estados Unidos, são 6% dos óbitos. Por quê? Porque lá eles conseguem fazer um rastreio fetal maior. Eles atingem um maior número de gestantes que a gente aqui atinge talvez 25%,
né? Saiu um trabalho agora recente, epidemiológico do Sul, saiu agora, janeiro de 26. Não sei se eu vou até te mandar. Do pessoal do Sul, que na verdade eles falam que eles conseguiram eco fetal em 15% só da gestante. Gente, é Sul, é o melhor dos, né? Assim, nós estamos no sul do país, que é o melhor dos mundos em termos de, né, situação socioeconômica, que é onde a gente atinge melhor as gestantes. Eles conseguiram só 15%. Tá? Próximo. Aqui eu coloquei em relação ao eco fetal, é que eu não enxergo daqui. Eu posso chegar para cá? Posso ficar aqui? Posso. Ali eu coloquei os fatores de risco materno. Na verdade, é a nossa diretriz de eco fetal. Então, eles colocam diabetes pré-gestacional, idade materna, vários deles. E aqui do lado, nesse quadro que não dá para ler, a gente tem a primeira coluna, são também indicações, mas da JASE, que é o jornal americano, né, de cardiografia, aqui do ultrassonografia americana, American Ultrasound Medicine, que é um jornal também, e do AHA, né, do American Heart, que é de 2014. Na verdade, não tem muita diferença. A única coisa que eles falam é o diabetes pré-gestacional e gestacional, que eles só fazem se for diabetes no primeiro trimestre, do segundo trimestre eles não indicam mais, que é pouca incidência. A idade materna eles não colocam. A doença autoimune, sim. História familiar, só se a mãe tiver de primeiro grau, aí faz o eco fetal. Quando é segundo, terceiro grau, eles não indicam. O uso de medicação, algumas drogas, só o retinoide, anticonvulsivantes, lítio, eles também não indicam mais, falam que a incidência é pequena. Infecção, sim. E gestação com alto risco, eles colocam a reprodução assistida, eles também não indicam mais, tá? Fala que pode ser, se quiser fazer, fica 2B, 2A, a indicação. O que é importante eu falar isso tudo? Porque 80% dos RNs com cardiopatia nascem de mães sem fator de risco nenhum. Então, na verdade, o eco fetal, o ideal é que seja para todo mundo, né? Então, o que o rastreio fetal é importante? Ele começou lá em 1985, quando eles começaram lá na Europa, França, Espanha, a ensinar o corte 4 câmeras que está ali do lado, para o ultrassonografista obstétrico. Então, no morfológico, ele faria o 4 câmeras. Só que com isso, eles só atingiram 50% das cardiopatias, menos até do que 50%. Então, ali naquele desenho, vocês veem o ventrículo esquerdo é pequenininho, ali a hipoplasia está dizendo aqui, né, que é a hipoplasia do coração esquerdo. Eu sei que isso é o átrio esquerdo, porque a aorta está aqui, coluna, aorta, o átrio esquerdo, e esse aqui é o ventrículo esquerdo, que é menor. Mas existem cardiopatias que a gente não vê, porque o 4 câmaras é normal. A transposição ao 4 câmaras é normal, então a gente acaba não pegando essas cardiopatias nesse corte. Aí surgiu um estudo francês, de 1999, em que eles provaram que a transposição com o diagnóstico pré-natal tinha, na verdade, diminuía significantemente a mortalidade, tanto no pré quanto no pós-operatório. Eles compararam transposição com o diagnóstico pré-natal com transposição com o diagnóstico pós-natal, né? E a partir daí, o que eles fizeram? Eles expandiram essa orientação do ultrassom morfológico para ver grandes vasos, tanto as veias que chegavam ao coração, quanto os vasos de saída, e aí começou a detectar melhor. Subiu para 70%, dizem até 90% em mãos atualmente experientes, né? Então, em 2006 e 2011 é que tiveram publicações falando a respeito disso, que confirmaram essa diminuição da morbimortalidade. Marta, eu não entendi. O aspecto cirúrgico entra? Não, isso tudo é depois que nasce. A gente faz o diagnóstico, isso aí é só diagnóstico. Pré-natal, eu tenho uma menor morbimortalidade no pré e no pós-operatório. Porque você vai orientar onde nasce, você vai ser mais rápido, não vai mandar para casa, né? Não, nada de cirurgia ainda. E desde junho de 23, o eco fetal está incluído no protocolo do Ministério da Saúde do pré-natal. Tá bom? Então, assim, o principal objetivo do eco fetal é detectar essas cardiopatias congênitas críticas. Não adianta ver um CV pequenininho, uma subclávia que sai diferente. Isso é legal a gente saber, mas não muda nada o que a gente quer mudar, que é o atendimento dessas cardiopatias congênitas críticas e planejar o parto junto com o obstetra num centro melhor ou próximo, né? A gente aqui
tem que transferir para o Rio. Então, às vezes, em vez de nascer aqui, a gente orienta a nascer no Rio, porque já fica mais perto no centro lá. Próximo. Então, para a gente fazer o diagnóstico de cardiopatia, obviamente o melhor dos mundos é a gente ter o rastreio fetal, a oximetria de pulso, que é o nosso teste do coraçãozinho, e um bom exame físico, né? Lá, de novo, o rastreio fetal, a gente força no ultrassom morfológico, que suspeita, e aí a cardiografia fetal confirma o diagnóstico, acompanha, porque às vezes precisa repetir, orienta os pais e faz o planejamento do parto em conjunto com os pais e com o obstetra. O ecocardiografista fetal pode ser um ultrassonografista formado em ecocardiografia fetal ou um cardiopediatra. Tá? A melhor formação do ultrassonografista é a realização do eco fetal, logicamente, mudou muito a história natural dessas cardiopatias. A gente tinha uma mortalidade muito alta e hoje a gente tem essas crianças aí circulando com os pediatras, né? Aqui embaixo, ali no canto, a gente vê, posso me mover? A gente vê essa imagem do fetal, tá vendo? Um VD menor, um VE maior e só um vaso saindo com um CIV enorme aqui. Tá vendo essa imagem do fetal? E aqui um defeito do septo atrioventricular, ato direito, ato esquerdo. Quer dizer, isso aqui é o 4 câmaras, então eu veria a tricúspide aqui e a mitral aqui, mas eu vejo só uma válvula V aqui nesse espaço. Esse aqui é o segmento da gestante, que a gente já falou, na verdade, faz um morfológico. Geralmente aqui é do morfológico do segundo trimestre, porque a gente não tem intenção de interromper nada, não pode, né? Então, na verdade, a gente faz entre 24 e 28 semanas. São as melhores imagens entre 24 e 28 semanas, mas pode ser visto desde a 18ª. Então, faz o ecocardiograma, não tem cardiopatia. Se ele tem cardiopatia, a gente vê qual cardiopatia é. Então, a gente quer a crítica e a grave, que a gente vai falar mais nessa aula. As não críticas, as não graves, CIV, estenose pulmonar leve, a própria estenose aórtica só que leve, uma coisa que não tenha muita alteração hemodinâmica, mesmo intraútero, eu não preciso ver nem, na verdade, no berçário. Eu posso ver depois da alta. Então, isso a gente geralmente orienta, né? No eco fetal é orientado o acompanhamento depois, se precisa ou não. E aí a gente orienta a cardiopatia crítica, que a gente vai tentar fazer um parto. Parto no centro terciário é difícil, né? Mas a gente vai fazer o parto próximo ao centro de intervenção cardiológica, né? Hoje em dia, com esse convênio do Estado, a gente até consegue, né? Próximo. Daqui um minuto. Então, o outro passo seria a oximetria de pulso. Eu vou falar antes de exame físico, da parte clínica, tá? Então, o teste de coraçãozinho, a oximetria de pulso, na verdade é um teste de triagem, é um teste fácil de execução, um teste que dá para a gente fazer regularmente nas crianças. A gente faz nas crianças que estão no alojamento conjunto, quer dizer, são crianças assintomáticas, por volta ali é maior do que 35 semanas, há lugares que falam maior do que 34, é o prematuro limítrofe, né? Você sabe mais do que isso que eu. Então, a gente pode ter vários resultados. Se a saturação é acima de 95 e a gente não tem uma diferença, ou tem uma diferença menor do que 3 pontos percentuais entre o membro superior e o membro inferior, então o saturímetro no membro superior, sempre eu falo, bota o saturímetro no membro inferior, o oxímetro, no membro inferior, é velhice, gente, no membro superior direito, e no pé qualquer um. Tá? Então, assim, a criança entrando grave mesmo na UTI, sempre o oxímetro tem que viver no membro superior direito. Tá? Então, no membro superior direito e no membro inferior. Se a criança saturar mais de 95 e tiver uma diferença menor de que 3 pontos, você pode mandar de alta, porque esse teste é negativo para cardiopatia. Não tem cardiopatia nenhuma? Não tem cardiopatia crítica. Pode ter um CIV, pode ter uma estenose pulmonar, pode ter até uma cortação leve, pode. Tá? Mas eu não preciso me preocupar com aquela criança no momento e posso dar alta para ela. Essa é a ideia, a gente saber se pode dar alta para a criança ou não. Tá? Se ela satura menos de 89, é uma criança positiva, né? A chance dela ser cardiopata é grande, pode até ser uma hipertensão, né? Junto com uma pneumonia, aquelas coisas de recém-nascido mesmo, mas a gente já sabe que ela tem que ser feito um ecocardiograma. E qual é o problema da gente? É o de 90 a 94, que ele fica realmente em cima do muro. Então a ideia é, você faz, e se ele tiver mais do que 4 ou igual a 4 pontos de diferença no percentual entre membro superior e inferior. Então você repete, faz o teste, se for, você repete 1 hora depois. Aí você faz de novo e repete de novo. O Ministério da Saúde orienta só a repetir uma vez, tá? Mas a SBP, eu acho que agora, desde 22, ela já protocolou você repetir 2 vezes, tá? Porque realmente você evita o falso positivo, porque se você pega numa fase que ainda vai melhorar essa saturação, você vai chamar o eco, vai deixar a criança no hospital,
na verdade, acaba botando na UI preocupada, né? Vai botar para dentro. E, na verdade, a criança não tem cardiopatia nenhuma. Então, o teste, a oximetria de pulso é muito bom, né? E ajuda o pediatra, eu acho que ajudou muito o pediatra. Então... não, volta só um negócio que eu vou falar assim. Os recém-nascidos com cardiopatia crítica, eles podem permanecer assintomáticos por 48 horas. O que acontece com essas crianças? A gente dá alta. Tá? Então, a gente não vê, as crianças no alojamento conjunto estão cheias de roupa, né? A mãe está lá, a gente chega, já é complexo aquilo ali, tem a avó, a tia, o banho, né? E às vezes a gente não vê a insaturação da criança porque é pouca. Então, a gente tem risco de dar alta. Então, a oximetria de pulso é muito importante por isso. Tá? Próximo. Então, antes da gente falar de exame físico, é por isso que eu queria reguinha, eu vou falar um pouquinho de fisiologia fetal. Então, a fisiologia fetal, ela tem características intraútero que ela permite que o cardiopata se desenvolva. Então, o cardiopata geralmente é um neném a termo, mais de 3 quilos. É sempre um neném assim que desenvolver bem, que não teve nada, um pré-natal tranquilo, porque eles evoluem muito bem intraútero. As únicas cardiopatias é a síndrome da hipoplasia de cavidade esquerda, que são aquelas que a gente já faz alguma intervenção intraútero, algumas estenose, a estenose aórtica, que acaba dando a síndrome da hipoplasia de cavidade esquerda, ela atrapalha o desenvolvimento todo do lado esquerdo. Então, além da criança ficar com uma cardiopatia univentricular, funcionando com um ventrículo só, ainda é o direito. Então, a gente acaba agora intervindo intraútero. Então, na verdade, elas evoluem bem, exceto algumas cardiopatias muito pontuais. O resto, ela evolui muito bem. E os sinais clínicos, eles surgem nas primeiras horas, nos primeiros dias. E o que faz isso? É tudo consequência da mudança do padrão, né, fetal para o neonatal. Então, é importante a gente saber que a diminuição da resistência vascular pulmonar e o fechamento do canal são exatamente onde a gente vai ter os sintomas, vão surgir os sintomas. Então, são principais mecanismos envolvidos no processo de surgimento dos sintomas. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho da circulação fetal. O que é importante a gente saber? Que a resistência, coisa de física, né? A pressão e resistência mais alta, o fluxo vai para a pressão e resistência mais baixa, sempre da mais alta para mais baixa. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, né, aqui a placenta, né, a veia umbilical, vou seguir o sangue oxigenado primeiro. Aqui seria o ducto venoso, cai na veia cava inferior, e na veia cava anterior, através de um substrato anatômico, que chama uma válvula de Eustáquio, ela vai do átrio direito e direciona esse fluxo oxigenado direto para o átrio esquerdo. O átrio esquerdo vem para o VE para a aorta, irriga cérebro e coronária, que é uma coisa importante para a gente. E do lado direito vem a cava inferior, ato direito, VD e vai para o pulmonar. Mas o que acontece na circulação fetal? O pulmão está cheio de líquido, então o pulmão ele é hipóxico, ele tem uma resistência vascular muito alta. Então tudo do lado direito, que está ligado ao pulmão, ele tem resistência alta e pressão alta. E a circulação sistêmica está ligada à placenta, que é um leito de resistência vascular baixo. Então tudo que está na esquerda tem uma resistência vascular e uma pressão mais baixa. Então, todo shunt intraútero é direito-esquerda. Então, aqui pelo forame é direito. Quais são os 2 desvios que nós temos dentro do coração? O forame, né, direito-esquerdo, e o canal, que o sangue vem aqui para a artéria pulmonar, ele vai muito pouco para o pulmão, que tem resistência alta, não deixa o sangue entrar, e vem para a circulação sistêmica. Então, nós temos o canal e o forame de shunt. Próximo. Então, o que acontece nas cardiopatias? Né? Então, lembrar que intraútero a gente tem... aí o neném nasce, esqueci de falar que o neném nasce. Aí o bebê nasce. O bebê nasce, o que acontece? Ele ventila o pulmão, né? Ele oxigena, a PA chora, graças a Deus, né? A pressão de O2 sobe, e aí a gente começa a ter vasodilatação pulmonar e começa a cair a pressão desse lado. Tá? E aí oxigena mais e vai caindo. Essa pressão cai subitamente? Não. A pressão leva do pulmão para a resistência uns 15 dias para ela estabilizar. Né? E como a gente corta o cordão, né, tampeia e corta, a gente deixa de ter a pressão aqui na resistência do leito de resistência baixa, passa a ter uma resistência aumentada também. Então a gente começa a ter pressão e resistência aumentada à esquerda e na direita mais baixa. Isso tudo para a gente raciocinar como é que vão ficar os shunts
das comunicações, entendeu? Então, isso. E aí, o que acontece com o forame? O forame, quando você tem mais fluxo no pulmão, você desce mais fluxo para o lado esquerdo, pelas vias pulmonares. Então, você aumenta a pressão do lado esquerdo, e aí a membrana do forame está ali só para na hora que a pressão do lado esquerdo aumentar, ela colaba o forame. Ah, se fecha tudo? Não, né? A gente faz UTI, eco, tem sempre um shunt esquerdo e direito do forame. Né? Mas é uma coisa de muito pequena monta, tanto que, na verdade, nem precisa rever, né? Geralmente fecha. E o canal? O que acontece com o canal? O canal, ele tem um tecido que, com o oxigênio, ele faz o contrário do pulmão, ele faz vasoconstrição. Então, você fecha o canal com a vasoconstrição do O2 e porque a gente interrompe aqui a liberação das prostaglandinas pela placenta. Então, você aí fecha o canal. Então, essa é a sequência do parto, né? Então, aí já temos, então, agora um bebê com as pressões aumentadas à esquerda e menores à direita. Então, o shunt, depois que nasce, é esquerdo, direito. Né? Então, aqui, posso vir para o lado de cá? Já vim. As cardiopatias foram divididas, então, em 2 grupos principais, tá? Nas críticas e nas graves. Tem aquelas não críticas e não graves que não importam para mim, porque eu vou ver depois, a gente vai ver mais tarde, o maior não vai interferir com a criança. Então, as críticas são as dependentes de canal, que surgem os sintomas nas primeiras horas de vida ou dias de vida, vai depender do canal, né, do fechamento. E vão se apresentar como hipoxemia e cianose e baixo débito sistêmico. Quem vai se apresentar como hipoxemia e cianose? Aquela que é fluxo pulmonar dependente do canal. Lógico, se eu tiver uma cardiopatia que fecha aqui, eu não vou ter sangue que vá aqui para cima para o pulmão. Então eu vou depender de quem? Do fluxo do ato direito, que vai para o ato esquerdo, vem para o VE, vem para a aorta e vem da aorta para pulmonar para irrigar o pulmão. Então eu preciso desse canal aberto. Né? Então, essas cardiopatias se apresentam com uma hipoxemia geralmente importante, de saturo menos de 80, né? É uma coisa progressiva, porque o canal não fecha automaticamente, ele vem fechando. Então, você vai vendo o bebê ficar mais cianótico. Tá? E elas podem ser confundidas com doenças pulmonares. Lógico, o neném, a cardiopatia não dá desconforto, eles não têm desconforto. Só que o recém-nascido, né, tem 100 coisas para ter desconforto, para ter taquipneia. Então, às vezes, fica difícil da gente achar que é uma cardiopatia e pensar mais em hipertensão ou outra coisa do RN. E as de baixo débito sistêmico, o que você pensa? Fica baixo débito sistêmico, são as cardiopatias que bloqueiam o lado esquerdo do coração. Então, do VE para a aorta, ou estenose aórtica, ou coartação, eu não tenho débito aqui para baixo. Então, essas crianças são pálidas, são cor das paredes, assim, elas assustam muito e são cinzas. Entendeu? É um quadro mais assustador. E esse fluxo sistêmico é dependendo do canal. O que o fluxo tem que fazer? Eu não passo por aqui, então ele vem retrógrado aqui, olha só, já aumenta a pressão do ato esquerdo, já faço congestão, aí vem do ato esquerdo para o ato direito, cai no VD, vou para o canal e do canal eu passo para cá, para ter consulta sistêmico. Se a obstrução aqui for muito grande, o próprio canal vem para cá, ó, faz reverso na aorta ascendente. Ele vai fluxo para baixo, para a aorta, e para cima, para o canal reverso, para irrigar a coronária, que está ali. Tá? Então, essas são as de baixo débito sistêmico. Então, vão entrar 2 tipos de crianças que são cardiopatas graves que a gente pode estressar. Uma com uma hipoxemia importante e a outra com baixo débito sistêmico. Né? Aqui, nessa hipoxemia importante, eu tenho a transposição também, que é uma outra forma de circulação, uma circulação em paralelo, que eu vou falar com vocês. E as outras cardiopatias são as graves. Quem são as graves? As graves não vêm para o neonatologista, vêm para o pessoal da puericultura, porque eles começam a ter sintomas a partir da 2ª semana e com sinais de insuficiência cardíaca. Então, eles têm taquipneia, geralmente a gente mantém uma taquipneia com uma frequência lá de 70, né, acima de 70, que eles não estão ainda em franca insuficiência cardíaca, mas já estão te dando um sinal que tem alguma coisa. Né? O shunt, geralmente, é esquerda, direita, ou pode ser um shunt misto também. Eles têm outras cardiopatias que têm a shunt tanto direito-esquerdo quanto esquerdo-direito. Eles têm sinais progressivos de CC e você pode ter cianose, porque eles podem ter esse shunt misto. É uma cianose importante como aquela de lá? Não, não é. É uma cianose bem leve. 91, 92 de saturação, eles ficam nessa faixa. Tá? Então, essas crianças são as que vêm mais tardiamente. Aqui, se a gente pensar, essas cardiopatias, por exemplo, o CIV, o shunt vai ser esquerda-direita. Então, vai ter mais fluxo no pulmão, vai vir mais fluxo para o lado esquerdo, para o VE,
e vai vir mais para cá de novo. O ventrículo direito trabalha muito bem volume, muito bem, mas o ventrículo esquerdo não, tá? Então sempre lembrar disso, o volume pode fazer volume com VD, tá? Pode fazer volume para ele, mas o VE não, o VE é obscente, faz retrógrada para o átrio, entendeu? A pressão. Próximo. Bom, então nós vamos falar de cada uma delas, eu vou matar ele, porque ele já está falando pra cá. Das críticas, então nós vamos falar as cardiopatias de fluxo pulmonar dependente do canal, tá? Onde você tem uma obstrução acentuada do fluxo pulmonar, você tem essa cianose, que é uma cianose progressiva. Às vezes a gente deixa o neném na UTI. Por quê? Porque eu falo, nós vamos fazer um shunt, né? Às vezes tem um pessoal que é muito imediatista, tem que fazer um shunt. Não, deixa o neném lá, que ou ele vai piorar ou ele vai melhorar. Então às vezes você precisa deixar o neném, às vezes uma semana, às vezes até 2, para ele se adaptar e você vê para que lado ele vai da cardiopatia, tá? Então você não tem desconforto respiratório, que eu falei, a cianose depende do tempo do canal, você não tem baixo débito e você faz o A2 a 100% e ele não melhora, entuba e ele não melhora, a saturação está lá menor do que 85. Tá? Quem são eles? Ó? Atresia pulmonar, tá aqui, ó, átrio direito, ventrículo direito, aqui está fechado, aqui pode ser atresia pulmonar ou a estenose pulmonar crítica. A estenose pulmonar crítica, ela passa pela válvula, só o catéter, o guia da hemodinâmica, que é aquele fiozinho, só ele passa ali na válvula, para a gente poder dilatar. Isso a gente dilata, faz intervenção pela hemodinâmica. Tá? Só que às vezes esse ventrículo ele não é um bom ventrículo, porque não tinha fluxo, ele não desenvolve. Fluxo é o que faz desenvolver a cavidade, se não tem fluxo, não desenvolve. Né? Então é uma criança que a gente acompanha há muito tempo, mesmo abrindo a pulmonar por causa do ventrículo direito. Tá? Então a gente tem um raio-x com diminuição da trama, porque a gente não tem muito fluxo pulmonar, e o coração, na maioria das vezes, ele é de tamanho normal. Esse é um raio-x da tetralogia de Fallot, que tem esse escavado, aquele embota, né, que fala o livro. Tá? Então a gente tem aqui, o que vai acontecer aqui? Do átrio direito vem para o ventrículo direito, vai bater aqui, volta, aquilo que eu falei, vai lá para o átrio esquerdo, vem para o VE, do VE, sobe para a aorta, irriga o pulmão pelo canal. Tá? Então precisa do canal, precisa do canal. Tá? Então, quem é isso? A estenose pulmonar crítica, atresia pulmonar e atresia pulmonar com CIV ou Fallot. Isso aqui é uma tetralogia de Fallot. Né? A tetralogia de Fallot são 4 defeitos, né? A tetra, mas na verdade a única alteração da tetralogia de Fallot é esse septo aqui, que é um septo de via de saída, que ele fica aqui, ó, no lugar dessa CIV. Tá? E ele faz um movimento antero-superior. Quando ele faz esse movimento antero-superior, ele obstrui a pulmonar, faz a CIV, e traz a aorta para cá, tá? A hipertrofia secundária da obstrução. Então nós temos destroposição da aorta, CIV, estenose infundíbulo valvar e a hipertrofia. São os 4 pontos da tetralogia de Fallot. Mas na verdade tudo é esse movimentozinho aqui. Tá? A tetralogia também é uma cardiopatia que tem um espectro desse tamanho. Você tem o Pink Fallot, que ele é rosadinho, né? Satura lá os 94 dele, vive feliz, não tem nada, mas é um Fallot, né? E tem esse extremo, que é o que entra aqui, é o extremo, em que a obstrução é muito importante, funciona, né, como se fosse uma atresia, muito importante. As pulmonares geralmente são pequenas, não desenvolvem, e você precisa fazer o shunt quando nasce. Tá? Então, é isso aí. Pode passar o próximo. O fluxo sistêmico dependendo do canal. Aí aqui a gente vai ter tanto a hipoplasia de cavidade esquerda, a coartação e a interrupção do arco aórtico. Então, a obstrução ao fluxo sistêmico. Geralmente, essa é a história clínica do bebê que está em casa mamando. Isso eu vi N vezes na minha vida. Está em casa mamando com a mãe, de repente a mãe acha diferente, cansada, começa a não mamar direito, começa a cansar e a criança fica pálida. Ela chega às vezes em choque para a gente, chocada, totalmente não tem nem pulso para a gente ver diferencial de pulso, né? Nada. Então são pacientes muito graves, é uma taquispneia progressiva, né? Eles saturam bem, chega saturando 90, 95, apesar daquela cor cinza, eu falo, é muita palidez, né? E ele pode, todas essas cardiopatias que eu estou falando, pode não soprar, entendeu? A única que sopra mesmo aqui com segurança é o Fallot. Então às vezes a gente incomoda tanto o sopro, né? Tem sopro, mas os piores nem sopram, na verdade, entendeu? Então aqui, ó, por exemplo, essa obstrução sistêmica aqui, isso aqui é a síndrome da hipoplasia da cavidade esquerda. Na verdade, tudo começa com uma restrição desse forame que não permite o sangue passar do ato direito lá na vida fetal para cá, e essas cavidades não desenvolvem.
tá? E a aorta, ela geralmente é muito hipoplásica, ou tem atresia metal ou tem atresia aórtica, tá? O que acontece? Isso aqui às vezes é do tamanho de uma coronária, 2 milímetros de aorta. Entendeu? Então eu ainda acho um desafio muito grande cirúrgico dela. E é uma cardiopatia univentricular com o ventrículo direito como ventrículo sistêmico. Então não tem assim, tem um prognóstico, a gente consegue hoje em dia manusear bem essas crianças, mas é muito difícil na vida adulta, né? Então o que acontece? O sangue não consegue ir por aqui. Então a mesma coisa, o shunt do ato esquerdo vem para o ato direito, vai pelo VD e vai pelo canal. Aqui mesma coisa, o canal faz o fluxo sistêmico e volta para fazer a aorta irrigar a coronária que está aqui, tá? Então, é bem dependente. São crianças muito graves. Essas, o ideal realmente a gente ter o rastreio fetal e fazer um diagnóstico, né, intraútero, todas elas, para a gente poder preparar melhor, né? A coartação, essa é a coartação. É difícil falar isso, mas o eco fetal é muito difícil de diagnosticar a coartação. A coartação é o calo do eco fetal. Por quê? Porque no eco fetal o canal está aberto, né? E a gente tem o arco aórtico e o arco do canal. E aquilo é tudo muito homogêneo. Então, às vezes, um detalhe pequeno, a gente não vê de restrição da aorta no eco fetal. A gente vê o fluxo, o colo, a gente não consegue ver. E o que acontece? Às vezes, no tecido aqui próximo do canal, tem tecido de canal na própria aorta. Então, quando o canal começa a fechar, ele também fecha um pedaço da aorta. Então, essas crianças ficam muito graves exatamente no fechamento do canal. Tá? Então, fluxo dependente sistêmico também vai ser do canal, tá? Isso aqui a gente, no recém-nascido ainda é cirúrgico, tá? Mas depois de 6 meses a gente faz tudo pela hemodinâmica também, tá? E aqui, essas crianças a gente chora muito quando, nossa, a gente perdeu uma criança dessa, acaba com a gente, mas isso acontece porque a gente não acha prostaglandina, que a prostaglandina tem que pegar no outro hospital, isso é tudo muito difícil, né? Eu acho que vocês sabem disso. E aqui a interrupção do arco aórtico é uma patologia difícil, está associada à síndrome de George, tá? Aqui é o normal, e aqui você vê que a interrupção do arco, ó, você tem a ascendente, os vasos supraórticos, e depois o canal é que irriga a descendente. Então, assim, e ficam ótimos, entendeu? Eles vêm para você com uma cara ótima, assim, até que o canal resolve fechar, né? Então, tanto faz, eles mudam os tipos, né, só em relação aos vasos supraórticos. Então, são cardiopatias bem graves. Deixa eu ver, o raio-x tem cardiomegalia e tem aumento da trama, eles têm congestão. Outra coisa que eu queria falar, só para prestar atenção aqui no normal, os vasos eles cruzam. A gente no eco fetal sempre tenta ver esse cruzamento de vasos, né? A pulmonar vai para lá e a aorta vai para cá. Então, isso marca que a relação dos vasos são normais. Próximo. Aí eu vou falar da nossa terceira crítica, que é a circulação em paralelo. Eu boto ali não dependente do canal, eu boto dependente da CIA. Vocês vão entender por quê. Essa é a transposição, tá? Então nós temos o retorno venoso sistêmico, vem do ato direito, ventrículo direito para a aorta. Da aorta ele volta para onde? Para o sistêmico. E faz isso aqui. Então ele fica todo o sangue não oxigenado desse lado. E desse lado de cá, vem átrio esquerdo, VE, pulmonar. Da pulmonar vem de novo para o átrio esquerdo, VE, pulmonar. Então tem que ter uma necessidade de uma comunicação para a gente fazer a troca do oxigênio, para que o oxigênio venha daqui para a sistêmica, né, para a circulação sistêmica. Então é obrigatória uma comunicação e geralmente o forame é que faz isso. Então, às vezes, a criança a gente tem que balonar, né? A gente faz atosseptostomia, esse atosseptostomia, abre esse forame, rasga aquilo ali, às vezes não fica bom. Ah, então eu não preciso do canal? Precisa. Por que eu preciso do canal? Eu preciso abrir esse canal. Por quê? Porque o canal ele faz mais fluxo para o pulmão, que vem para a veia pulmonar e aumenta a pressão do átrio esquerdo. Quando ele aumenta a pressão, ele faz mais sangue passar do átrio esquerdo para o átrio direito, né? Ah, mas aí ele coloca ali, ó, entre os ventrículos também pode ser, se ele tiver um CIV. O que acontece? No CIV, essa pressão do VD, ela é sistêmica. Então, você acaba não tendo muito fluxo passando do VE para o VD, então você não melhora a oxigenação. Então, mesmo tendo CIV na transposição, a gente precisa do shunt pelo septo interatrial e precisa do canal arterial para estabilizar a criança, tá? Então, a cianose é precoce, 24 horas, são taquipneics. Como ele tem essa pressão aqui, fica esse fluxo mantido, geralmente você tem congestão, eles têm
trama trama vascular pulmonar alterada, aumentada, tá? Então tem congestão também no raio-x. Tá? Eles têm aquela característica ali que eu botei para ilustrar, que é o ovo deitado, que é a questão, o coração, eles têm um pedículo estreito, então parece esse ovo deitado. Próximo. E as graves? As graves, então, a intervenção vem ao longo do primeiro ano de vida. Eu não falei que é num ano, é ao longo de. A maioria a gente faz com 3 meses e até 6 meses a intervenção cirúrgica. Tá? Então, a de shunt misto, você tem um shunt intracardíaco, que geralmente é de esquerda, direita e direita, esquerdo. Então, a clínica, antes da resistência vascular pulmonar, às vezes eles são só insaturados, aqueles que passam pela gente. Tá? Aí lá 15 dias depois, quando a resistência cai, eles começam a ficar mais taquipneicos. Então, mas antes eles têm uma saturação de 85 e 90 e depois passam uma saturação de 90 a 95. O raio-x tem aumento de área cardíaca e tem aumento de trama também. Tá? Então, qual é o primeiro? Carro-chefe, drenagem anômala total das veias pulmonares. O que acontece aqui? No período embrionário, a drenagem venosa, ela ocorre num coletor atrás do átrio esquerdo. E aí vai se juntando ao átrio esquerdo. O que acontece? Isso é interrompido. Então fica uma cavidade atrás do átrio esquerdo, recebendo essas veias pulmonares, e aí eles vão para onde dá para ir. Geralmente, eles vêm numa veia vertical, cai na veia nominal e vem para a cava superior. Tá? Então desce em cava superior, ventrículo direito vai para pulmonar, desce no átrio esquerdo, vai de novo, ó. Fica aqui, essa circulação. Então, eles têm sobrecarga de cavidade direita. Isso aqui é uma drenagem supracardíaca. Nós podemos ter drenagem intracardíaca, que é feita pelo seio coronário, e podemos ter drenagem infracardíaca, que é lá na cava inferior. E podemos ter variações. 2 veias drenam supra, 1 veia drena embaixo. Tá? Aí a tomografia ajuda muito a gente, né? Hoje em dia, a angiotomografia. Tem esse diagnóstico para o ecocardiograma, às vezes abdômen e tal, fica mais complicado, né? Então, a drenagem anômala é uma cirurgia que eu vou ficar esperando para operar? Não. Mas geralmente vem para a gente com 1 mês de vida, tá? Às vezes mais de 1 mês ela vem para a gente poder internar. Vem insuficiência cardíaca, você faz a medicação e já programa a cirurgia com calma. Tá? Aqui o truncus. O truncus, na verdade, é outra que se faz uma mistura aqui dentro, um tamanho do CIV, ato direito, VD. A válvula, a via de saída é única, uma válvula truncal, uma válvula, são grandes, esse vaso é grande, de onde sai a aorta e a pulmonar. Às vezes a pulmonar sai logo do lado, bifurca ali, é fácil para o cirurgião corrigir, às vezes ela sai uma desse lado, a outra lá atrás, e ele tem que reconstruir esse trajeto. Tá? Então tem mistura e o fluxo pulmonar é livre, então a resistência vascular caiu, a criança vai começar a ter crise. Então vem para a gente na hora que está em insuficiência cardíaca também, a não ser que a gente faça o teste do pulso, lá do oximetria, entendeu? Que daí a gente vê a diferença de saturação. Então é super importante o teste do coraçãozinho. Tá? Às vezes é difícil porque a pessoa, faz, mas está alterado, mas tem que ter paciência, tem que esperar, tem que ver se está aquecidinho, né, para a gente poder botar o oxímetro, então é mais complexo. Então tem aumento de área cardíaca, é isso. E a última, né, a outra da grave é o shunt esquerdo e direito, que é o CIV, o defeito do septo AV na forma total e o canal arterial, tá? Então, o CIV, a gente sabe, quando as pressões aumentam na esquerda, depois do nascimento, vai começar a chuntar para a esquerda, vai ter um hiperfluxo e vai aumentar a direita. Quem são essas cardiopatias acianóticas com hiperfluxo? Tá? São as graves com shunt esquerdo e direito, que vão ter sintomas na 2ª semana de vida. Tá? Então, tem ARX com área cardíaca aumentada, não tem sinal de baixo débito, não é cianótico, tá? E tem aumento da trama. São crianças que vêm com calma para a gente pode tratar. É muito difícil, às vezes, o pediatra ver a gente acompanhando o defeito septo atrioventricular forma total, porque eles têm um desconforto muito importante, fazem, às vezes, pneumonia, a gente fica esperando, às vezes, eles crescerem um pouco. Por quê? Porque, tecnicamente, para o cirurgião, mexer nessa válvula, que não é assim bonitinha, simétrica, como eles estão botando aqui no desenho, e transformar ela em 2, é muito difícil. Então, ele prefere o bebê um pouco maior para ele fazer essa técnica. Então, às vezes, a gente opera assim a partir dos 4 meses, mas eles ficam bem cansados até lá, com dose alta de diurético.
tá? Em casa, né? A gente é difícil de internar o cardio, né? Eu sou muito difícil de internar. E aqui o canal arterial, a persistência do canal arterial, que também vai dar sobrecarga esquerda, né? Vai vir aqui para pulmonar, vai dar mais fluxo para o lado esquerdo, VE, aorta, pulmonar de novo. Então vai ter sobrecarga da esquerda, vai ter hiperfluxo, vai evoluir com pneumonia. Às vezes a gente pega eles internando com pneumonia, né? Quando a gente descobre. A pneumo vai lá ver, né? Próximo. Vai lá, Mônica, minha assistente. Então, o tratamento. Então, eu comecei pelas graves, que a gente acabou de falar, porque os sintomas são na segunda semana de vida, que eu falei, eles internam com pneumonia, insuficiência cardíaca, tudo devido ao hiperfluxo. A gente faz diurético e após o controle infeccioso, se a gente conseguir dar alta, a gente dá alta e opera depois. Ou se a criança não consegue sugar, porque né, às vezes é lactente, aí volta, não consegue sugar, não consegue ganhar peso, né, e não sai do oxigênio, aí a gente manda operar direto. Mas se a gente conseguir deshospitalizar a criança, eu sou velha, eu prefiro deshospitalizar a criança, melhorar ela, ter melhor condição para enfrentar a cirurgia cardíaca, que é um atropelamento, né? É uma cirurgia, é uma invasão muito grande na criança. Então, o ideal é que ela não tenha, seja livre das bactérias todas, né? Para enfrentar, né, imunologicamente melhor. Tá? Então, senão vai direto para a cirurgia, tá? Mas o melhor é ir para casa. E as críticas são uma emergência médica. Né? Então, o objetivo é a gente manter um débito pulmonar, né, e o débito sistêmico com droga, suporte hemodinâmico e a parte ventilatória, né, estabilizar esse recém-nascido para que a gente possa transportar para um centro de referência. O transporte é a coisa mais importante que tem depois que a gente faz o diagnóstico. A gente consegue manter um neném ali que a gente não quer nem mexer para nos estabilizar, e aí o transporte é um caos, as crianças chegam muito mal. Né? Então, é muito difícil isso, porque a pessoa tem que ser capacitada, a ambulância ou o avião, né, onde tem que ter uma estrutura, né, para a gente poder transportar. Então, vamos falar um pouco de tratamento em relação à oxigenoterapia. Nas cardiopatias de fluxo sistêmico, elas não vêm muito cianóticas, elas vêm saturando, né, 95, 94. Então, tem hipoxemia, importante. Se você tem um aumento do fluxo pulmonar, então você dá o O2 para eles, você vai fazer mais vasodilatação, o que eles vão fazer? Vai ter mais hiperfluxo, porque é a obstrução do fluxo sistêmico. Eu estou com o lado esquerdo que não vai tudo para o pulmão. Então, se eu der o O2, eu acabo prejudicando a criança. Então, se a criança estiver estável, seguro um pouco o oferecimento de oxigênio. Já o recém-nascido com fluxo pulmonar, ele já tem uma saturação abaixo de 80, né, o fluxo pulmonar dependendo do canal. Então, você vai ter que dar oxigenação. O oxigênio pode ser gradual, você pode fazer uma coisa mais suave, um VNI, colocando para a criança adaptar. Se você já tem um diagnóstico, você já sabe o que é, que você vai ter que transportar, você pode até botar no tubo, já estabilizar a criança. Mas se o cardiopediatra ainda está vindo, você não conseguiu fazer o eco ainda, espera. Tá? Olha mais para a criança, dá para olhar, acredite. Então, a orientação é oferecer O2, se a saturação for menor que 80, mas se ela tiver 80, 80 e poucos, se está sem esforço, deixa a criança lá. Ela está plena, está mantendo pressão, está com diurese, deixa a criança lá, não tendo esforço. E se ela tiver saturação maior do que 90, também você não dá, porque não precisa dar. Tá? Provavelmente ela está nessas cardiopatias aqui, que tem melhor articulação, oxigenação. Tá? Próximo. A ventilação mecânica para o recém-nascido cianótico, lá, atresia pulmonar, dependente de fluxo pulmonar, dependente de canal. Ele está estável, está com uma saturação de 80 e pouco, 85, né? Não tem esforço nenhum. Ele está lá hemodinamicamente bem. Para que eu vou botar esse menino em ventilação mecânica? Deixa ele saturar os 80 dele lá, porque ele está mais tranquilo, está menos invadivo, a gente causa menos problema depois em relação até a cirurgia. Então, a ventilação mecânica não traz benefício nenhum. Já nos que tem baixo débito sistêmico, em que eu tenho pressão de lado esquerdo alto, tenho congestão pulmonar, aí a ventilação mecânica acaba ajudando. Tá? Então, você diminui o trabalho respiratório, diminui o consumo de O2 e melhora a perfusão tecidual. Mas eu estou falando ventilação mecânica, não estou falando para a gente botar 100%. Estou falando para a gente dar muito oxigênio. Você pode deixar menos oxigênio. Tá? Nas cardiopatias que você não quer que vá muito fluxo pulmão, você pode deixar um CO2 alto, um PO2 mais baixo. Você faz uma vasoconstrição pulmonar e você não manda tanto fluxo para o pulmão. Então, isso é importante a gente saber no manuseio ventilatório dessas crianças.
Tá? Então, basta assim, a VM é indicada. E o que a gente mantém? A gente, na crítica, a gente mantém saturação de 85 a 90, independente do canal. E as graves, a gente mantém saturações acima de 92, pode saturar 92. Próximo. E aí a gente vem para a prostaglandina, que é nosso santo remédio nas cardiopatias clínicas para manter o canal aberto. Tá? Então, com o diagnóstico já fetal, um diagnóstico pré-natal, eu posso receber a criança e colocar a prostaglandina. Tá? Não tem problema. Eu sou daquele tempo que a gente esperava, mas agora eu acho que também não vale esperar, assim, é muito confuso essa coisa de plantão também, né? As crianças são muito graves. A burocracia no plantão eu acho que atrapalha, não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas atrapalha muito, né? Então, você pode colocar de início imediato. Então, eu não sei o diagnóstico. Hipoxemia persistente que não responde à oxigenoterapia. Ou se tiver esforço, a hipertensão arterial pulmonar, que eu vou botar no NO, né? Ou cardiopatia. Então, às vezes, quando o pediatra me liga, ele já liga assim, já estou colocando no NO, entendeu? Ou ele fala, já botei no NO e não respondeu. Eu falei, então, bota o prostim que eu estou indo. Entendeu? Então, assim, é importante a gente saber que se não respondeu, a gente precisa lembrar do prostim. Mesmo, cheguei lá, era uma hipertensão pulmonar, que não tinha respondido ainda no NO. Faz mal, o prostim é vasodilatador. Então, ele vai baixar essa pressão também e vai ajudar, tá bom? E baixo débito sistêmico, a criança está chocada, não responde, você põe amina, né? Melhora, faz volume, faz tudo e a criança não melhora, pode botar para a prostaglandina, que tem história aí, tá bom? É um início rápido, dentro de 15 a 30 minutos a criança melhora a saturação ou melhora os sinais de baixo débito. A dose pela SBP é 0,01 micrograma por quilo, a dose mais baixa. Tá? A gente faz, às vezes na UTI, dose mais alta, alguns protocolos, alguns serviços fazem. Eu não aconselho, porque a dose acima de 0,03 você já começa a ter efeito colateral de apneia e hipotensão. E às vezes a gente consegue manter, lógico, lá dentro, né, dentro de Laranjeiras, né, estou lá em Laranjeiras. A gente mantém a criança com o prostim sem ventilação mecânica, tá? Só porque você faz dose baixa, eles não fazem apneia. Para ir melhor, para menos invadido da criança, às vezes tem que fazer um antibiótico, deixa ali sem invadir até ir para o centro cirúrgico. Tá? E acesso profundo, porque essa criança vai transferir, vai ser manuseada e ela é totalmente dependente dessa prostaglandina. Se você botar num periférico e perder, é muito risco. Então, fazer acesso profundo para voltar. Então, aqui é mais ou menos isso tudo que eu falei, tá? É um fluxograma das cardiopatias. Aqui é o fluxo pulmonar dependente, a circulação paralela, atresia pulmonar e transposição. E ele fala assim, a prostaglandina, oxigenoterapia pode ser utilizada, suporte ventilatório pode ser necessário e manter a saturação entre 85 e 90. E ali, as com baixo débito sistêmico, né, que são os canal dependente, fluxo sistêmico dependente do canal, hipoplasia, e a interrupção do arco aórtico e a coartação, que também prostaglandina, evitar a oxigenoterapia, você vê que ele coloca evitar, suporte ventilatório e manter a saturação entre 85 e 95. Na verdade, a gente pede até mais baixa. A PO2 tem que ser mais baixa para a hipoplasia de cavidade esquerda, tá? A gente faz isso mesmo, aumenta a CO2, tá? E diminui, deixa a PO2 lá rasante junto com o CO2 para a criança poder fazer vasoconstrição pulmonar. Tá? Próximo. Isso aqui é um fluxo, na verdade, a gente vai mandar, né, a Mônica, você até me mandou, né? Você conseguiu? Até aquele que eu te falei que tinha, não conseguiu. A Mônica já conseguiu mandar para mim, eu vou mandar. Bota no grupo. Na verdade, esse artigo que eu me baseei, tá? Que é essa publicação. E isso aqui, tá vendo? Tem cada cardiopatia, o tipo da cardiopatia, as principais cardiopatias, tá vendo? É fluxo pulmonar dependente, aí tem as principais cardiopatias, o início dos sintomas, a apresentação clínica e o tratamento que a gente tem que fazer. Então, eu achei bem legal, bem didático esse coisa aqui. Até é legal. Mas aí vocês vão ter pelo artigo que a gente vai mandar. Próximo, Mônica. Já mandou, né? Próximo, é a Mônica. Pode passar o outro. Aí, na verdade, aqui eu coloquei que essa classificação antiga não, que ainda é atual, né? A cianótica e a cianótica das cardiopatias é aqui com fluxo pulmonar aumentado, fluxo pulmonar diminuído, né? Que a gente coloca. Na verdade, a gente aí pensa, quem é a cianótica com fluxo pulmonar aumentado? Aquela grave,
né? As graves, truncos, né? Que a gente falou, a drenagem anômala, mentira, elas são cianóticas com fluxo pulmonar misturado, né? Que é a acianótica. As acianóticas com fluxo pulmonar aumentado são as gestantes esquerdo e direito, CIV, DSAV, né? E canal arterial. As combustão, fluxo sanguíneo, estenose pulmonar, estenose aórtica, que realmente são mais tranquilas. E a cianótica, o fluxo pulmonar diminuído, falou. Então dá para você saber pela cardiopatia como é que o que eu queria passar essa ênfase hemodinâmica, é para vocês entenderem como funciona a cardiopatia, para a gente raciocinar em cima da criança. Lógico, depois eles vêm para a gente já operado, alguns vêm, outros não. Né? E hoje em dia a gente tem aqueles cardiopatas que fazem 3 tempos cirúrgicos, né? Que tem mais cirurgia, os que são cianóticos mais tempo. Né? Pena que a Kátia não veio. A Kátia está com uma criança minha e a Júlia, 2 duplas vias de saída que eu tenho, que são assim, a Helena conheceu até um deles, que eu fui pedir ajuda pediátrica para ela, né? E saturando 76, né? Andava saturando menos de 70 até 70 e pouco, eu falei, pode mandar para casa, volta na semana que vem. Entendeu? Então, assim, é difícil, mas eu falei para ela, falou, quer mandar para a UPA para radiografar? Eu falei, Deus me livre, vou internar ele lá, vamos tratar aqui mesmo sem raio-x, entendeu? Porque senão interna e acabou, não vejo mais a criança, né? Vai ficar no tubo um tempão. Então, essa classificação ainda existe, mas a gente pensar em cima de cada um é importante. Eu queria botar depois aquele negócio que você fez para mim, não tem como botar? Aí, próxima, deixa eu botar. Passa a próxima. Tá, e manda para todo mundo, tá bom. Então. Olha, ficou linda a figurinha, ela vai mandar para vocês, bem legal. Eu estou querendo fazer um pôster já, para botar na UTI neonatal. Então, assim, o que é importante? Que o diagnóstico das cardiopatias congênitas, ela pode ser feito na vida fetal, e isso é importante. O rastreio fetal, junto com a oximetria e o exame físico, a gente vai palpar os pulsos na obstrução sistêmica, por exemplo, que não é cianótico, eles são importantes, mudou totalmente a história natural dessas cardiopatias dessas crianças. E o eco fetal e o teste dela diminuiu muito o estresse também do pediatra. O pediatra, ele trabalha com isso, ele já sabe melhor, esse tem chance de ser cardiopata, ele já vai ligar para o cardiopediatra. Quando tem o eco fetal já é melhor ainda, porque ele já sabe qual é a cardiopatia. E eu quero dar uma ênfase muito grande à importância do neonatologista e dos pediatras nas vidas dos cardiopatas. Porque eles são os que vão identificar os sinais clínicos, vão estabilizar esses recém-nascidos lactentes, até que a gente consiga fazer a cirurgia e um tratamento específico que é diferente para cada cardiopatia. E na maioria das vezes são em centros terciários, são distantes, e o trabalho é todo do pediatra. Isso realmente eu sempre homenageio os pediatras, que são ótimos. Então, muito obrigada pela me ouvir esse tempo todo aí. Então, foi um prazer.